Vereador Josias Teres, seja bem-vindo novamente a essa Casa de Leis, a qual o senhor já passou. Boa noite, presidente. Eu quero cumprimentar todos os vereadores, e agradecer esse momento de transparência por parte da Secretaria de Educação e agradecer também a CEMED que me acompanha. Para mim é uma felicidade olhar para vocês e saber que o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação passa por muitas mãos e pelas mãos dessas pessoas que estão aqui. Agradecer aos professores que estão aí presentes, a imprensa, e me colocar à disposição para tirar todas as dúvidas referentes ali à escola integral, em tempo integral, e também sobre a matrícula automática, que é o GTE, que é a Gestão de Trajetória Estudantil. Eu vou fazer uma apresentação bem breve ali, justamente para permitir os vereadores que façam as devidas perguntas aí. Então, a Secretaria de Educação está atendendo o requerimento, do vereador Diego, que fez um requerimento para nós esclarecer referente a essas mudanças que está acontecendo na Secretaria de Educação e no município de São Bento do Sul. Então, ali só para dar uma ideia de quantidade de alunos que a gente tem hoje e também no percentual de 36% que a gente está nesse momento de escola em tempo integral. Então tem ali os dados, 10.850 alunos. A ideia do programa de gestão de trajetória estudantil é tentar programar esse caminho da criança por todas as etapas de ensino durante a vida dele até o 9º ano. Então ali tem uma ideia de desde que uma criança entra num CEIM e que esse pai não se preocupe mais em rematricular essa criança quando ele mudar de etapa. Então quem cuida disso a partir desse ano é a própria Secretaria de Educação, antecipadamente, sempre um ano anterior, no caso desse ano, onde a gente começa a organizar o fluxo dos alunos do CEIM, da creche, para a pré-escola, para o ensino fundamental até o ensino fundamental 2, permitindo que a gente sempre aproxime as crianças das suas casas. Então, a cada movimento que a gente faz de ano a ano, a gente vai corrigir vamos dizer, essa desorganização que aconteceu por parte de não ter aquele contato com o pai antecipadamente. Então, hoje a gente reúne os pais em reuniões nesse ano para organizar o ano que vem e não permitindo mais aquelas filas de espera em frente das unidades escolares. Então, a gente aproxima as crianças e isso está se saindo muito bem da nossa visão da Secretaria de Educação. Para organizar a trajetória estudantil, a gente está mexendo ali em alguns pontos. Zoneamento gradativo. O zoneamento gradativo, nessa organização, a cada ano, na mudança de etapa, por exemplo, uma criança que sai do maternal 2 e vai para o pré-1, nós já direcionar ele próximo da sua casa. Então, não fica o pai procurando a unidade, e sim nós procuramos o pai para organizar a vida da criança. Então, esse zoneamento gradativo, a cada ano, pelo menos nos próximos 4 anos, a gente vai ajustar todo o sistema para que o sistema não permita mais que o pai fique com a criança longe de sua casa. A matrícula automática é o processo do zoneamento, matrícula automática, porque a gente já deixa ele automaticamente matriculado na rede, ele entrou no CEIM, ele vai ficar com nós até o 9º ano. Então, é de nossa responsabilidade organizar a vida estudantil da criança, essa sequência. Então, a matrícula automática vem para esse caso. As mudanças na legislação hoje acontecem em termos de edital, em termos de Conselho Municipal de Educação, e futuramente, quando isso estiver mais enraizado na Secretaria de Educação, através da Câmara de Vereadores. Então, a gente está fazendo todos os acertos, a Secretaria de Educação está acertando toda a rede, para que essa rede, ela seja, com o passar do tempo, ela se sustente próximo de suas casas e ela, com o passar do tempo, organiza a vida das crianças. E é claro que a gente também vai mexer na questão do transporte escolar, já está organizando todo o transporte escolar que suporte todo um novo formato de organização dentro da prova de São Bento do Sul. Processo gradativo também, onde, não sei se os vereadores tiveram ali essa notícia, a gente já começou lá para o Rio Natal, depois vai para o Fundão, depois vai lá para o Rio Mandioca, depois vai lá para o Lençol, depois vai para dentro da cidade, para a gente organizar o transporte escolar daquelas crianças que a gente precisa que esteja acompanhado de um monitor junto no ônibus, principalmente os pequenininhos,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 anos. Esse é um processo que a gente pretende fazer gradativo de organização para dar esse suporte para as famílias. Hoje, São Bento do Sul ele fornece o transporte público, né, que é através, antigamente, do passe, agora com o cartão, e fica difícil para um pai colocar uma criança de 4 e 5 anos dentro de um ônibus, só que a gente gradativamente está organizando isso. Nós temos também dentro do nosso sistema, né, no sistema beta, hoje nós temos um sistema chamado de BI. Esse BI ele geolocaliza todas as crianças do município. Então, qualquer criança que faça a matrícula dentro da nossa rede, esse sistema ele localiza essa criança e por ali a gente consegue já destinar as unidades. Então, não é uma ação somente de uma conversa com o pai, também olhando num sistema onde gerencia todo esse processo de localização e futuramente de em outras unidades que eles vão estudar. Aqui está o GTE, né, que passou no Conselho Municipal de Educação, né, então a gente aprovou essa resolução dentro do Conselho Municipal e futuramente vai passar isso pela Câmara de Vereadores. Aí tem o retrato ou as escolas que estão em período integral, ou não, escola em tempo integral. Até 2025 a gente tinha aquela coluna da esquerda. A gente tinha todas aquelas escolas. Agora, de 2026, nós estamos aumentando em mais de 1.000 vagas de escola integral. Mais de 1.000 vagas, isso significa que nós vamos partir praticamente de 36% lá para 45%, 46% das nossas crianças. E gradativamente, isso vai aumentar em São Bento do Sul até a gente chegar num valor, num montante assim, que significa o desenvolvimento da nossa cidade num novo padrão, com prioridade no ensino integral da criança. E quando a gente fala em ensino integral, não é simplesmente colocar a criança no contraturno, é fazer a formação integral dessa criança. Então, hoje a gente já tem não só relatos, mas também dados que mostram as escolas que a gente criou, a evolução dessas crianças e em algumas comunidades que a gente considerava mais vulnerável e elas estão se desenvolvendo assim com uma rapidez muito grande. Então, ali tem uma relação nova de escolas que são gradativas, são mais de 1.000 vagas, e como é gradativo esse processo, então a cada ano isso vai aumentando, e a gente tem a intenção, dentro do programa de governo do prefeito Tomazini, de chegar a superar os 50% em 2028, mas eu acredito que vai ser muito, muito antes. Ali tem umas fotos das nossas reuniões que nós fazemos nas comunidades. Então, para implantar essa matrícula automática, a gestão e a escola integral, nós conversamos com as comunidades, e tem comunidades que a gente tem uma aceitação, que é abraço de imediato. Tem outras comunidades que têm uma certa resistência por falta, às vezes, do conhecimento sobre a escola integral, mas cerca de 90% das escolas, ela tem uma adesão das comunidades. Eu dou um exemplo dessa escola, que é Antônio Tremel, junto com a comunidade, nós implantamos a escola integral na escola Antônio Tremel de 1º ao 5º ano mista, que vai ter uma turma de primeiro, uma de segundo, uma de terceiro, quarto e quinto ano integral, e uma de cada parcial. Em compensação, a comunidade também aderiu à ideia da escola integral de 6º ao 9º ano na escola Enguiberto Grossio. A escola Enguiberto Grossio é uma escola estadual que está passando para o município. Ela também vai funcionar no sistema misto, do 6º ao 9º ano uma turma de cada integral e também uma turma parcial. E contando que a gente está trabalhando para que um modelo de 6º ao 9º ano integral ele seja um modelo mais próximo da ideia de desenvolvimento de uma criança daquela idade, fazendo convênios. A gente provavelmente já vai fazer o convênio com o SESI e Senai, então, e também na parte da escola. Então, vai ser um modelo diferenciado. A gente está estudando muito, a CEMED está trabalhando muito nisso, tem várias pessoas da CEMED desenvolvendo, e com certeza vai ser referência ainda para algumas cidades esse nosso modelo aí, desenvolvido por São Bento do Sul. Aí nós completamos ali, só para dizer que a Secretaria de Educação, apesar de olhar da comunidade, imaginar que a gente se autocontrola, na verdade a gente é controlado por, nesse caso aí, pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem o ICMS Educação,
O ICMS Educação monitora todas as nossas escolas e é através do monitoramento dessas escolas que os recursos vêm para São Bento do Sul. São Bento do Sul recebe ICMS Educação pelo desenvolvimento das suas escolas, das escolas. Eu vou só rapidinho aqui. Isso, de forma rápida, só por causa do tempo, uns 30 segundos ainda. Tá. Só concluindo, tem outros painéis de monitoramento que eu vou passar aqui rapidinho. Aqui diz ali que a Secretaria de Educação de São Bento do Sul, ela gira em torno sempre de 90% de eficiência, sempre circulando entre a primeira, segunda e terceira no Brasil. E aqui o Novo Par tem outros dados e assim por diante. Então, eu estou à disposição agora, presidente, para as dúvidas. Obrigado, Josias Terres. Concedo a palavra, então, ao vereador e secretário Diego Nepozinski. Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de agradecer aos servidores da CEMED que estão aqui, ao secretário Josias, então, por atender também prontamente essa convocação. E esse nome convocação, ele parece até um pouco intimidador, mas esse momento é necessário porque vários de nós, vereadores, estávamos recebendo do munícipe são bentense várias dúvidas com relação ao ensino integral e também à rematrícula automática. E para que nós tirássemos esse momento, para que todos nós, vereadores, falássemos a mesma língua, porque várias pessoas que me procuraram tinham um entendimento do vereador A para um B de uma forma diferente. Então as informações ficavam desencontradas e essa desinformação acabava trazendo alguns problemas, inclusive que caía lá no gabinete do secretário Josias, que já me atendeu por várias vezes lá. Então agradeço e a oportunidade também de nós podermos utilizar as nossas redes sociais, nosso site aqui da Câmara, né, para poder passar uma linguagem única ao munícipe e que as dúvidas sejam sanadas aqui. Secretário, eu tenho algumas dúvidas com relação à matrícula automática. Eu vejo como um projeto muito bacana e muito bom para acabar com as filas e a preocupação dos pais, né, em conseguir vaga para aquela escola, seja por turno ou realmente por vaga. Muitas escolas os pais tinham que ir de madrugada, né, ficar lá para poder garantir a vaga para o seu filho. Mas e quando uma escola, ou ela tem parcial ou integral, enfim, e o pai não quer dentro do zoneamento? Ele pode escolher uma escola fora do zoneamento pelo filho? Porque assim, nós pais sempre temos aquela indicação de uma escola às vezes ser melhor que a outra. Nem sempre é na realidade, mas nós vamos diante daquilo que nos falam, né? E os pais, eles cravam uma escola e querem levar o filho de um lado para outro da cidade. Há essa possibilidade ou não? Sim, vereador, a possibilidade. A Secretaria de Educação, ela faz de tudo para deixar a criança mais próxima de sua casa, né? Então, se caso o pai tenha a intenção de colocar em uma escola que tenha vaga, a vaga é disponibilizada para o pai, só que ele tem que arcar com o transporte escolar. Então, quando nós, da Secretaria de Educação, não temos uma vaga dentro do zoneamento e precisamos movimentar esse aluno um pouquinho mais longe, daí o transporte escolar é por conta do município. Então, isso tem sim. Legal. Mais uma dúvida que eu tenho, então, nós estamos falando muito de ensino integral. É o futuro, provavelmente, da nossa educação, e se pode falar um pouquinho sobre isso, é um futuro irreversível. Deve ser muito, muito levado ao lado do integral nas escolas no nosso futuro próximo, né? Nós estamos falando ali de 50% talvez em 2028, o que dá o entendimento de que as escolas vão ser integrais e mistas ao mesmo tempo, na mesma unidade é a intenção, ou vai ser unidades separadas e diferentes, como tem acontecido? Essa pergunta eu faço porque vários pais me cobram, né, no dia a dia, mas minha escola tem que ser integral, eu não vou levar meu filho no integral. Então a gente tem uma divergência de opiniões muito grandes. Qual que é a intenção da Secretaria agora, então, nesses próximos anos? Manter misto em algumas escolas ou realmente deixar uma só integral e outra parcial? Em algumas escolas a gente vai manter o sistema integral, né? Depende da característica de cada escola, e em algumas escolas misto. E a gente sabe que a construção de uma cultura de escola integral vai ser feita no Brasil. Então a gente sabe da resistência de alguns pais, né, que tem uma imaginação da escola integral, e alguns pais têm a procura pela escola integral. Então, nesse sistema que é uma transição de uma escola parcial para uma escola integral, a Secretaria de São Bento do Sul, nesse momento, nessa gestão, ela pensa que tem que ter os dois modelos e sempre oferecendo para aquele pai também que tem interesse no parcial, também o parcial. E se caso não tiver no zoneamento, esse transporte pela Secretaria de Educação. Entendi. Acho que a gente podia falar também um pouquinho sobre os horários que vão alterar, né? Muitos pais
tem gerado uma repercussão muito grande, acredito que os demais vereadores também. 8h15, 4h15, eu trabalho às 7, como que eu faço? Né? Eu já adianto mais uma pergunta, 2 em 1, né? A gente tem esse horário novo, então acredito que o atendente vai estar lá, até onde eu sei, gostaria que o secretário falasse sobre isso. E com relação ao transporte, os horários de transporte também vão ter alteração, porque nós tínhamos crianças, temos agora no modo atual, no método atual, crianças que pegam um ônibus 15 para 7, 6h30, enfim, e os pais trabalham às 7 horas. Essas crianças vão ter o ônibus disponibilizado ou os pais terão que levar para a escola? Então, em questão ao horário de funcionamento de uma escola integral, a partir de 2023, o próprio FNDE, o MEC, ele começou a organizar o que era uma escola integral e o formato e o horário de funcionamento. E assim, em cima desse horário é disponibilizado o dinheiro via Fundeb por aluno. Então tem uma outra tela, não tem necessidade de mostrar, mas os recursos são sempre destinados por hora de estudo da criança. Então a lei ela diz que uma criança ela tem que ter no mínimo 7 horas diárias ou 35 horas semanais em cima desse cálculo que é feito o repasse Fundeb. Quando nós, de São Bento do Sul, começamos a implantar em 2022, nós começamos implantando com 9 horas e meia. E se 9 horas e meia, em cima de recursos que se recebe, ele não bate os valores. Então, ele começou a ter um ajuste. Cada cidade está tendo seu ajuste. Tem algumas cidades que começa às 7h30, vai até às 3 da tarde. Tem vários sistemas de ajuste. Tem uma que começa um pouco mais cedo e vai até 1, 2 horas da tarde. E nós escolhemos um período das 8h15 às 4h15, que é o período pedagógico, que não é o período de atendimento, para que tenha essas 8 aulas que ficam 8 horas de aula, 8 horas pedagógico. Então, a gente está 1 hora a mais do que se prevê o sistema do MEC. E esse tempo que antecede as 8h15 e depois das 4h15, para aquele pai que precisa, que trabalha, que justifica, que o esposo, o marido e a mulher trabalham e tem a justificativa da empresa, a Secretaria de Educação disponibiliza o atendimento, que não é pedagógico, mas é um atendimento para esse pai, como se fosse uma espécie de plantão. Então, a gente está dando a segurança para os pais que essa criança não vai ficar sozinha lá no portão da escola, ou sozinho dentro da escola, e quando começar 8h15, começa o tempo pedagógico da criança. Quanto aos horários de transporte, também está sendo adequado. Além de nós, a Secretaria de Educação, ter um horário diferenciado, diferente para a escola integral e para a escola parcial, já é notícia para todos, né, que o Estado também está mudando os seus horários de ensino médio. Então, eu estou falando uma palavra que eu tive ontem com o NACRE, ainda conversando com eles para ver se seria confirmado esses horários do ensino médio. O ensino médio, então, ele vai ter 6 aulas de manhã ou 6 aulas à tarde. Então, também vai dar problema no transporte escolar que tem que ser ajustado. E nós estávamos com o coordenador Arnaldo tentando ajustar, principalmente do Rio Natal, porque lá nós trazemos crianças desde o pré até o 9º ano e também de jovens que vão para o ensino médio. Só que o ensino médio, no período da tarde, vai sair 15 para as 6. E nossas crianças saem 5 horas. Então, para eles chegarem até o Rio Natal, por exemplo, eles vão chegar lá depois das 8. Então, a gente está tentando encontrar a saída. Então, tem um sistema de ajuste geral, que não é só da Secretaria de Educação, mas também do sistema estadual. Tá, não quero também tomar o tempo dos meus nobres colegas edis. A última pergunta que eu tenho é com relação, então, ao futuro da escola integral no nosso município. Já tem um entendimento por parte da Secretaria ou do Executivo, um investimento que é necessário em infraestrutura para que a gente atue próximo do 100% do integral, se é um investimento muito alto, e o que o Executivo, diante da Secretaria da Educação, tem previsto para os próximos anos aqui para São Bento do Sul? Esse avanço em relação à escola integral, ele vem dentro do Plano Nacional de Educação. Então, nesse último plano, ele fazia a previsão de que os municípios tivessem 25% de suas redes em escola em tempo integral. Agora, no novo plano, que não foi aprovado ainda, está em fase de aprovação, ele vai passar no mínimo de 40%. Essa é uma política nacional, não é uma política partidária, é uma política de Estado, e o Estado do Brasil. Então, provavelmente, esses investimentos que acontecem, sempre quando a gente cria uma escola, também a gente vem já ampliando os espaços dentro das escolas o máximo possível. Geralmente, algumas escolas
dá para se implantar modificações estruturais, e algumas escolas, devido ao formato muito antigas, às vezes não dá, e é uma conversa constante com a comunidade, e talvez em alguns anos lá na frente tenha que ter um outro formato, mas nesse momento a gente está caminhando, estruturando todas as escolas de São Bento do Sul. Obrigado, vereador e secretário. Com a palavra, então, Kátia Friedrich. Obrigada, secretário Josias, por ter vindo sanar nossas dúvidas. Eu tenho uma pergunta também. Então, a partir de que horas de manhã vai ter uma atendente que, digamos, vai abrir essa escola e até que horas ele vai ficar no fim do dia? Porque tem algumas mães que, né, ou pais autônomos ali, que as diretoras estão dizendo que eles vão ter que buscar antes, porque essas atendentes vão ficar só com um número X de alunos, sabe? Então, eles estão muito preocupados porque vão ter que mudar o horário no trabalho, vão ter que sair, enfim. Então, eu queria saber a partir de que horas e até que horas vai ter gente com as crianças na escola? É uma escola integral, vamos dizer, de 1º ao 5º ano, quando ela iniciar o período pedagógico é 8h15. Mas a partir das 7 da manhã, 7h15, hoje começa 7h30, 7h15, dependendo da declaração do pai e da mãe da necessidade. Não é um dia levar às 7, outro dia às 7h30, outro dia às 8h15. A pessoa que se inscrever, que tem a necessidade do serviço antecipado ou posterior, ele tem que cumprir aquilo que ele trouxe para nós. Porque lá vai ser colocado um funcionário para atender. Então, se ele marcar que ele vai trazer 7h15 todo dia, ele tem que trazer 7h15 porque tem um funcionário lá. Porque a partir do momento que aquela criança não chega às 7h15, a pessoa que é responsável por aquela listagem vai olhar o que aconteceu com a criança, ela é responsável. Então, a partir do momento que o pai entrega uma declaração para nós, ele tem que cumprir aquilo. Porque se ele começar a trazer 8h15, outro dia 7h30, a gente sabe que esse pai não tem a necessidade de um serviço municipal. Então, é por isso que a gente está organizando, e é muito sério para os pais que tem que ser cumprido aquilo que eles tratam com nós. Então, não é hoje dá, amanhã não dá, hoje eu fico. Então, a gente está sendo muito claro com os pais e bem rígido nessa situação. Mas só uma pergunta também, secretário, acho que é a última, né, por causa do horário. Também queria perguntar, então, se... agora esqueci a pergunta. Esqueci, presidente, a pergunta. Salvos. Com a palavra, então, vereadora Terezinha Maria Dibas. Então, eu só gostaria de manifestar aqui que esse projeto da matrícula automática, eu acho que vem em boa hora, é excelente para os pais que não vão mais precisar ter a preocupação de passar horas da madrugada na fila, né? Enfim, era a pergunta da vereadora Kátia, ela já falou, enfim. E além disso, ainda vão ter programado as matrículas em escolas perto da sua residência e com a possibilidade, se possível e se tiver vaga, de ir para outra unidade. Então, eu acredito que é bastante democrático, e parabenizar a Secretaria por essa iniciativa aí, que eu acho que vai fazer uma diferença muito grande na vida de todas as famílias. Obrigada a todos. Vereador Josias, em função do horário, eu gostaria que o vereador Josias, olha aí. Obrigado. Foi candidato a vereador suplente, né? Secretário Josias, amigo, gostaria que fizesse suas considerações finais aí, certo, nessa Casa de Leis, por gentileza. Então, para dizer assim para os vereadores que a Secretaria de Educação, ela não trabalha para o pai, nós não trabalhamos, nós professores, nós secretaria, não trabalhamos para o pai ter e trabalhar, nós trabalhamos para desenvolver o ensino de uma criança. E às vezes é olhado para nós como se nós tivéssemos que fazer um atendimento porque o pai precisa trabalhar. Não, nós estamos desenvolvendo crianças, nós estamos ensinando, por isso escola integral. Escola integral não é para o pai ir trabalhar, é para desenvolver uma criança, é para que ela cresça, para que ela se desenvolva e para que a nossa cidade tenha pessoas desenvolvidas e talvez atraia muitas coisas no futuro. Por isso que é toda uma grade pensada para a criança. Não é um contraturno para vir jogar bola na escola, não é para dar qualquer coisa, é para dar formação para as crianças. E isso a gente tem orgulho lá na CEMED, as pessoas estão aqui por isso. A gente trabalha para as crianças, então é futuro para as crianças. Por isso, tudo que se cria e se faz para essa comodidade do pai, na verdade é para a criança. Então, a minha palavra, a gente faz, já está há 5 anos lá, tentando organizar São Bento do Sul para que ela seja não só a referência
de ensino, mas que ela tenha significado na vida de uma criança futura. Isso vai ser orgulho para nós, orgulho para qualquer professor ou para qualquer integrante aqui de São Bento do Sul. Então, eu deixo meu muito obrigado, presidente, e agradeço a oportunidade, e a gente está à disposição em qualquer outro momento para vir esclarecer qualquer situação.